Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. DXD Crossover, Minhas Waifus Demônios. Capítulo 231. Bonitinho? Soifon sentiu-se um pouco tonto. Apenas uma frase de Yoruichi Shie a deixou completamente confusa. Ah, a Lady Yoruichi acabou de dizer que ela é bonitinha? Soifon ficou paralisada com os olhos um pouco desfocados e as bochechas ficando cada vez mais vermelhas. Ela levou um minuto inteiro para se recuperar. De jeito nenhum. Ela balançou a cabeça furiosamente, tentando clarear os pensamentos. Por que diabos ela se sentiria feliz só por causa de um elogio dela? Soifon gritou mentalmente para si mesma, completamente frustrada e honestamente envergonhada. Tentando ao máximo suprimir a tempestade dentro de si, Soifon fixou o olhar em Yoruichi com um rosto frio e inexpressivo. Ela lentamente levantou a mão com a armadura de dedos dourada apontada diretamente para si e disse friamente: "Não me importa porque você veio para o inferno, mas agora que nossos caminhos se cruzaram." Ela fez uma pausa e estreitou os olhos bruscamente. "Hoje será o dia em que você morrerá." Por um momento o silêncio reinou no inferno. Yoruichi nem parecia estar ouvindo. Ela tinha uma mão no queixo, pensando profundamente no que Soifon tinha acabado de deixar escapar. O miasma do inferno realmente afetou a sociedade das almas? Isso não deveria ser possível. Certo, Yoruichi de repente se lembrou daquela vez em que a Heiatsu de Arata entrou em erupção. Aquela onda de poder havia chegado do inferno até a sociedade das almas? Ela estalou a língua. Aquilo foi uma loucura. Arata era ainda mais forte do que ela imaginava. Do outro lado, Soifon cerrou o maxilar diante da distração óbvia de Yoruichi e disparou. "Você está falando sério e me ignorando agora?" "Tá." Yoruichi piscou e coçou a cabeça com um sorriso tímido. Desculpe. Fiquei um pouco distraída." "Pode repetir?" Soifon tremeu de raiva. "Você não merece ouvir isso de novo." No momento em que as palavras saíram de seus lábios, ela desapareceu de vista. Sentindo a repentina rajada de vento em suas costas, Yoruichi sorriu levemente. "Soifon, você já se esqueceu de como me chamavam, depois de apenas 100 anos. Com um sussurro, o corpo de Yoruichi ficou borrado e desapareceu, deixando para trás nada além de uma imagem residual. Paulada. A armadura dourada de Soifon atravessou a ilusão. Seu rosto escureceu quando ela se virou para onde Yoruichi reapareceu e murmurou com os dentes cerrados: "A deusa do flash." "Yoruichi, que bom que você ainda se lembra", disse Yoruichi, dando de ombros. "Uff." Soifon retrucou friamente. 100 anos é tempo mais do que suficiente para eu superar você. Rasgar. Ela rasgou a manga externa, revelando seu uniforme preto por baixo. O uniforme da milícia executiva, hein? Yoruichi hesitou por um segundo, com um raro lampejo de nostalgia no rosto. "Faz tempo que não vejo isso." Soifon estreitou os olhos. "Vou ficar com aquele seu outro título também." Bum! Quando as palavras saíram de sua boca, uma enorme explosão de Heiatsu explodiu de suas costas. Mas no instante seguinte, ele foi comprimido firmemente, precisamente. SH. O ar gritava enquanto o próprio espaço se contorcia atrás dela. Soifon sorriu, os olhos brilhando de orgulho. "Este é o resultado de 100 anos de treinamento. Deixe-me mostrar no que me tornei." Ela se lançou para a frente. Com um estrondo estrondoso, o chão branco do inferno se estilhaçou sob seus pés enquanto ela desaparecia novamente, desta vez ainda mais rápido. Num piscar de olhos, ela apareceu diante de Yoruichi, golpeando com a palma da mão em velocidade mortal. Seu rosto estava calmo, mas seus lábios se curvaram levemente. Ela já podia ver Yoruichi preso abaixo dela. Vitória! Yoruichi permaneceu calma. Antes mesmo de o golpe desferir, ela levantou a mão. VNM. Uma onda de energia irrompeu da palma de Yoruichi, correspondendo exatamente à pressão da palma de Soifon. Rachadura. No momento em que eles se chocaram, a Heiatsu comprimida de Soifon foi completamente neutralizada. A voz de Yoruichi era calma. "Esse tipo de poder. Ainda é muito cedo para você." Os olhos de Soifon se arregalaram, seu coração disparou. E mais uma coisa. Um brilho dourado brilhou nos olhos de Yoruichi. Atrás dela, Heiatsu irrompeu como um maremoto. Essa técnica é chamada Shunko. Soifon olhou, atordoada. Mordeu o lábio com força. Você sabia como usar isso o tempo todo?" Yoruichi casualmente colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha. Eu tenho isso há, talvez 100 anos? 100 anos. Pela expressão em seu rosto, Yoruichi não estava mentindo, e honestamente ela não tinha motivo para isso. Caramba! Por quê? Porque ela ainda está na minha frente depois de desaparecer por um século. Porque eu sempre corro atrás dela e nunca a alcanço. Os punhos de Soifon tremeram, seu rosto se contorceu de frustração. Eu nunca vou aceitar isso." Com um rugido, ela avançou novamente, golpeando violentamente com sua armadura de dedos dourada. Mas Yoruichi apenas moveu seu corpo levemente, desviando facilmente de cada golpe. Para ela, a velocidade orgulhosa de Soifon parecia a de uma criança se debatendo. De repente, Yoruichi segurou seu pulso com um movimento preciso e disse gentilmente: "Sente-se melhor agora?" Soifon puxou o braço dela, tentando se libertar, mas nada. Ela poderia atacar de outras maneiras, mas não o fez. Ela apenas lançou um olhar frio para Yoruichi. "Você acha que estou só desabafando?" Yoruichi olhou-a nos olhos e disse seriamente: "Sinto muito por ter ido embora sem me despedir naquela época." Os olhos de Soifon se arregalaram. Seu coração disparou. Ela congelou no local, completamente atordoada. O silêncio caiu novamente. Ela parou de lutar. Depois de uma longa pausa, ela abaixou a cabeça e murmurou: "Não adianta dizer isso agora." Ainda assim, Yoruichi a puxou para um abraço. MMPH. Soifon não esperava por isso. Seus olhos se abriram de repente e seu rosto ficou vermelho num piscar de olhos. Vou você? Ela gaguejou, tentando encontrar algo para dizer. Ela não percebe o quão perigoso isso é.
E se eu aproveitasse a oportunidade para atacá-la? Por quê? Porque ela confia tanto em mim. A raiva e a amargura de Soifon começaram a se dissipar. Um calor estranho encheu seu peito. Talvez isso fosse cura. Curando 100 anos de silêncio e distância entre eles. Não, quantos 100 anos? Lady Yoruishi não desapareceu. Ela só saiu para explorar o mundo, só isso. Com esse pensamento e envolta no caloroso abraço de Yoruishi, Soifon se convenceu, chegando até a inventar uma desculpa para isso. Ao ver isso, os lábios de Yoruishi se curvaram em um sorriso suave. Soifon, ó Soifon, ainda é tão fácil de agradar. Perfeito. Depois de confortá-la por um tempo, Yoruishi perguntou gentilmente, Soifon, você vem comigo? Capítulo 232. Ir com a senhora Yoruishi? Ela finalmente me convidou? Ah! Soifon prendeu a respiração e seu coração disparou. Por que ela não me levou com ela naquela época? Essa questão assombrava Soifon há mais de um século. Desde o momento em que Yoruishi deixou a Sociedade das Almas, isso era tudo em que ela conseguia pensar. Mas hoje, isso não importava mais. Desta vez, Lady Yoruishi estendeu a mão para ela. Soifon olhou para cima, atordoado, encarando o rosto de Yoruishi. Seus lábios se separaram levemente, as palavras "eu vou" praticamente na ponta da língua. Mas então, chefe, uma voz boba e estrondosa ecoou ao longe. "Ô Maeda?" Isso a trouxe de volta à realidade. Num piscar de olhos, Soifon se livrou do abraço de Yoruishi e se endireitou, sua expressão mudando instantaneamente para algo muito mais sério. "Sou a atual capitã da 2ª divisão", disse ela com firmeza. "Não tem como eu simplesmente ir embora com você." Ainda assim, quando ela disse essas palavras, uma pontada de arrependimento surgiu em seu peito. Ela embainhou sua zanpakutou, levantou o queixo levemente e cruzou os braços. "Desta vez, vou deixar você ir. Vou agir como se não tivesse visto nada e não vou denunciá-lo a Sereitei", disse ela friamente. "Mas da próxima vez que nos encontrarmos, não vou me conter." Bufando, ela se virou e foi embora. Yoruishi não a impediu. Apenas fez um aviso discreto. "Não fique mais bisbilhotando o inferno." Os passos de Soifon pararam, mas ela não respondeu. Apenas continuou andando. Yoruishi a observou partir com uma ponta de emoção. Soifon murmurou. "Você cresceu." Era óbvio que Soifon ainda queria ir com ela. Mas ela recusou mesmo assim. Por causa desses subordinados, hein? Yoruishi disse para si mesma, observando os membros da 2ª divisão se reunirem protetoramente ao redor de Soifon. Ela riu baixinho. "Muito mais responsável do que jamais fui." Naquela época, Yoruishi abandonou tudo, sua divisão, seus companheiros, e desapareceu sem dizer uma palavra. Provavelmente foi por isso que Soifon nunca conseguiu perdoá-la de verdade antes. Mas talvez isso tenha sido o melhor. Por enquanto, Yoruishi arquivou a ideia de puxar Soifon para o seu lado. "Nos encontraremos novamente." Ela sussurrou como se fosse uma promessa. Graças a Arata, ela já sabia um pouco sobre o próximo passo do inferno. Assim como a Sociedade das Almas, o inferno estava se preparando para começar a transferir almas do mundo humano. E quando isso acontecer, o equilíbrio entre os 3 reinos será quebrado. A Sociedade das Almas definitivamente não vai tolerar isso. É apenas uma questão de tempo até que o inferno e a Sociedade das Almas acabem em lados opostos. O pensamento deu dor de cabeça a Yoruishi. Afinal, este também era o mundo dela. Ela havia crescido na Sociedade das Almas. Ela ainda se importava profundamente com isso. Se não fosse pelo que ela descobriu sobre os planos de Aizen, ela nunca teria ido embora. E agora, ela estava no lado oposto. Tinha que haver outra maneira, uma maneira de evitar o conflito aberto. Tinha que haver uma solução. Seus olhos se aguçaram com determinação. Yoruishi lançou um último olhar na direção de Soifon e então desapareceu. Não muito longe, Mareshi Omaeda coçou a cabeça. "Capitão, aconteceu alguma coisa boa agora?" Soifon pescou. "Por que você diz isso?" "Bem, ele gaguejou. Você estava sorrindo." "Sorrindo?" Ela congelou por um segundo, olhando instintivamente na direção de Yoruishi, mas é claro que ela já tinha ido embora. Soifon apertou os lábios formando uma linha fina, e o rosto retornou à severidade habitual. "Você estava imaginando coisas." "Mas eu definitivamente vi." "Bonk. Inteligência artificial." Omaeda agarrou a cabeça, o rosto contorcido de dor. "Eu disse." Soifon respondeu inexpressivamente, "que você não viu nada." Parecendo lamentável, ele murmurou, "Mas você realmente estava sorrindo." Dessa vez ela nem precisou de palavras. Só um único zumbido no nariz dela o fez estremecer. "Esse sim, senhora." "Eu não vi nada." "Idiota", murmurou Soifon suspirando e esfregando as têmporas. Então ela passou a olhar pelos outros membros da 2ª divisão que assistiam ao show em silêncio. O olhar penetrante imediatamente endireitou suas costas. Satisfeita, Soifon assentiu brevemente e se virou. "Vamos. Estamos voltando para a Sociedade das Almas." Vários membros da equipe piscaram, confusos. "Não estamos mais investigando os níveis inferiores?" Soifon fez uma pausa. O aviso de Yoruishi ecoou em sua mente. "Não precisa", ela respondeu. "Já tenho uma ideia aproximada do que está acontecendo." Era claramente algo que Yoruishi havia provocado. Se esse for o caso, não há necessidade de investigar mais a fundo. Ainda assim, aquele maldito cara que foi embora com Lady Yoruishi. Será que ele também está lá no inferno? No momento em que esse pensamento cruzou sua mente, seus olhos ficaram frios e sua mão apertou firmemente sua zanpakutou. Ela realmente queria matar Urahara Kizuki. Mas depois de algumas respirações profundas, ela conseguiu se controlar, pelo menos por enquanto. Enquanto isso, a divisão trocou olhares e então respondeu em conjunto. "Sim, capitão." Bem, se o capitão disse isso, não havia muito mais a dizer. Pouco tempo depois, Soifon e sua equipe foram embora, e o inferno ficou quieto novamente. Exceto a 5ª camada, ainda um caos, ainda em reforma. Então o tempo passou lentamente.
Alguns dias depois, o Ecomundo, Kikyo e seu grupo encontraram um ponto de observação com vista para uma estrutura distante. Depois de vários dias de exploração, eles chegaram a uma conclusão clara. O Ecomundo era um deserto árido. E, no entanto, lá estava ela, uma enorme fortaleza destacando-se na desolação. Parecia estranho. Não natural. Irmã Midoriko. É lá que os bandidos estão. Neo estufou as bochechas e olhou feio na direção de Las Noches. Oh, Midoriko riu e deu um beliscão suave na bochecha de Neo. Então seus olhos se voltaram para o complexo imponente, estreitando-se levemente. Então essa era Las Noches, como a informação sugeriu. Eles estavam indo nessa direção há longos dias. Em parte porque eles subiam de nível à medida que viajavam, não havia como evitar. E em parte porque o Ecomundo era simplesmente vasto. Claro que se tivessem se apressado, poderiam ter chegado mais cedo. Como está? Perguntou Kikyo. Midoriko parou para pensar. Estou sentindo uma Reiatsu muito forte ali. Provavelmente de classe suprema. Kikyo suspirou. Então definitivamente ainda não estamos prontos para começar uma briga. Acordado. A equipe deles tinha apenas uma combatente de classe suprema, a própria Midoriko. Vamos nos concentrar em subir de nível primeiro, ela disse. Por sua vez, Arata assistiu à decisão dele se desenrolar na tela, coçando o queixo. Sim, o sub-esquadrão que protege Las Noches seria difícil para eles agora. Depois de pensar um pouco, ele entrou em contato pelo chat do grupo para falar com Catéria Leviathan. Afinal, ela era do nível de Rei Demônio. Deixá-la parada era um desperdício. Enquanto ele estava nisso, ele pediu que ela trouxesse Ingvild também. Aquela mulher estava dormindo há 100 anos, nenhuma experiência de batalha. Claro, ela era tecnicamente a mais poderosa, mas não tinha ideia de como usá-lo. Demônios de classe alta como ela deveriam fazer parte da vanguarda da invasão. É hora de colocá-la em forma. Ao mesmo tempo, Emma enviou uma mensagem. O portal entre o inferno e o mundo humano havia se estabilizado. E a primeira cidade, cidade de Karakura. Capítulo 233. Sociedade das Almas, Inferno. Shuren já estava no cargo há algum tempo e, sinceramente, os últimos dias tinham sido agitados. Ele olhou para seus colegas de trabalho, sua expressão um pouco complicada. Esses esquisitos com cabeça de cachorro. De onde diabos eles vieram? Ele viveu uma vida longa, mas esta foi a primeira vez que viu criaturas assim, e havia muitas delas no inferno. Além disso, Shuren percebeu que eles eram fortes. Não imbatíveis nem nada, mas definitivamente não eram fáceis de derrotar, especialmente em comparação com pessoas como Gunjo. Ele suspirou e abriu sua folha de tarefas. Vejamos, sua área designada era um pequeno quarteirão na cidade de Karakura. Cidade de Karakura, hein? Sua voz era baixa e um pouco trêmula. Até sua mão que segurava o manual tremia levemente. Finalmente ele poderia deixar esse poço de desespero esquecido por Deus e sem luz, mesmo que fosse apenas temporário. Mas enquanto ele estivesse no mundo humano fazendo seu trabalho, ele estava livre para viver. Concedido, havia cotas mensais. Os superiores fariam verificações pontuais para garantir que cada região estivesse cumprindo suas metas de colheita de almas. Dito isto, dada a possibilidade de entrar em conflito com Soul Reapers, o inferno não estava tornando as cotas iniciais muito rígidas. Além disso, ele estava sendo pago. Essa parte realmente o surpreendeu. Ele pensou que trabalhar para o inferno seria só correntes e escravidão. Mas não, havia um salário de verdade? Quem imaginaria que o inferno seria tão progressivo? Acontece que essa foi ideia de Yukinoshi Taruno. Para a família não há necessidade de pagá-los, eles servem por lealdade ou devoção. Mas claramente Arata não podia depender somente de seu próprio povo para comandar tudo em todos os mundos. Mesmo com um exército de 3 milhões de lolis, a maioria delas não eram exatamente poderosas. Então eles tiveram que recrutar talentos locais, pessoas como Shuren. E como diz o ditado, você não pode esperar que o cavalo corra sem alimentá-lo. Assim, nasceu o sistema salarial. Na verdade, todo esse sistema era um experimento, a maneira de Aruno testar uma ideia. À medida que o poder de Arata crescia e sua influência se espalhava por mais mundos, Aruno podia ver o que estava por vir. A rede familiar se tornaria enorme, e ainda mais as pessoas sob seu domínio. Ela precisava de uma solução, uma maneira de administrar esse futuro antes que se tornasse um problema. Claramente, algo tinha que mudar. Uma organização adequada precisa de estrutura e regras. Mesmo assim, implementá-los não seria fácil. Então, ela decidiu usar essa nova ramificação do inferno como seu laboratório de testes. Resumindo, essa é a minha proposta. Dentro do escritório de Arata no inferno, Aruno estava vestida como uma profissional, terno, óculos, parecendo uma secretária perfeita. Ela relatou seriamente, seu tom calmo e composto. Arata pensou por um momento e então assentiu. Tudo bem, faça do seu jeito. Honestamente, ela levantou um bom argumento. Havia muitos familiares agora. Ele não conseguiria dar conta de todos. Como aquelas 3 milhões de lolis. Se ele tivesse que supervisionar pessoalmente o crescimento e desenvolvimento de cada um deles, mesmo com seu poder de superdemônio, só de imaginar isso lhe daria dor de cabeça. Então, ele aprovou a ideia dela na hora. Aruno pigarreou de repente e se jogou no colo de Arata, movendo-se sedutoramente. Ela se inclinou contra o peito dele, sua respiração quente contra sua clavícula. Lorde Arata, agora que terminamos com toda essa chatice, vamos ao que interessa? Sua respiração acelerou. Um olhar provocador brilhou em seus olhos por trás dos óculos. O contraste era intenso. Arata riu baixinho, erguendo o queixo com uma das mãos.
Você não era apenas aquele que pregava sobre a estrutura e disciplina da família? Aruno congelou. Todo seu plano era dar às garotas menos poderosas uma chance justa, uma chance de chamar a atenção de Arata por meio de mérito e contribuição. E no entanto lá estava ela, a primeira a quebrar o próprio sistema que ela havia proposto. Ela fez beicinho de frustração. Ao ver isso, a mão de Arata deslizou para baixo, apertando-a suavemente. Ele sussurrou em seu ouvido, mas é claro, as regras são para você, não para mim. Aruno piscou. Certo, as regras só se aplicam aos criados. No final das contas, o que realmente importa é o favor de Arata. O sistema? Apenas um trampolim para me aproximar dele. Mas aqueles que já eram favorecidos não estavam vinculados a nada disso. De repente, cheia de esperança, Aruno olhou para cima como um gatinho, com os olhos brilhando e esperando ansiosamente. Arata sorriu. Para alguém que se esforça tanto para construir os familiares, é claro que você merece uma recompensa. Ele se levantou e a levantou pela cintura. Essa roupa, muito bonita. Descanse em paz. Ouviu-se o som de tecido rasgando. Os braços dela o envolveram, a respiração ofegante. Lorde Arata, está meio frio, lá embaixo. Não se preocupe. Não vai ficar frio por muito tempo. Não demorou muito para que a porta do escritório se fechasse com força. A temperatura dentro do quarto subiu vertiginosamente. Fora, Emma, que veio dar uma atualização sobre os planos de desenvolvimento do inferno, tentou a maçaneta. Não se mexeu. Ela inclinou a cabeça, confusa. O senhor Arata não está? Oniona, de pé atrás dela, suspirou. Se ele realmente não estava lá, por que colocar uma barreira? Seus olhos se estreitaram levemente. Ela se lembrou de Aruno entrando mais cedo. Toda arrumada assim? Definitivamente aprontando alguma. Ela olhou para Emma, que estava sem noção, ao seu lado e murmurou. Senhorita, se isso continuar assim, nossa facção do inferno vai ficar completamente marginalizada. Emma piscou. Por quê? Pelo que ela percebeu, tudo estava indo muito bem. Será que estava faltando alguma coisa? Ela mergulhou em pensamentos profundos. Oniona, enquanto isso, estava simplesmente sem palavras. Então a moça é uma workaholic de verdade, hein? Bem-vindo. Acho que não podemos contar com ela para as jogadas de poder. Ainda assim, esse projeto da filial do inferno é uma oportunidade rara. Enquanto isso, Shuren, felizmente alheio às diversões do escritório, ainda estava lendo sua descrição de cargo. O sistema salarial era na verdade um modelo baseado em contribuições. E essas contribuições, eles poderiam ser trocados por recursos do inferno. Seus olhos brilharam. Ele folheou a lista de trocas e viu todo tipo de coisa, muito mais do que esperava. Promoções, habilidades únicas das quais ele nunca tinha ouvido falar. E a lista tinha níveis. Com sua classificação atual, ele só conseguia ver as opções do seu nível. Mesmo assim, foi impressionante. Aquela resistência persistente que ele havia enterrado no fundo do coração começou a desaparecer. Afinal, ele foi chefe por muito tempo. De repente se tornou lacaio de outra pessoa? Qualquer um se sentiria um pouco incomodado com isso. Mas e se houver pagamento envolvido? Bem, é mais fácil justificar. Ele assentiu e continuou lendo. Espere um segundo. Ele poderia recrutar seu próprio time? Seus olhos se arregalaram. Ele não deixaria isso passar. Ele não via Taikon e o resto de Togabito há algum tempo. Eles provavelmente estavam muito preocupados. Um pouco mais tarde, no 5º nível do inferno, Shuren retornou à sua antiga base, apenas para ser atingido por uma onda de vazio. Todo mundo foi embora? Ele ficou ali, atordoado. Alguns momentos depois, ele localizou todos eles e os arrastou de volta. Taikon, com o rosto cheio de culpa, deu um sorriso nervoso. Chefe Shuren, você está vivo. Depois de dias sem contato, eles presumiram o pior. Shuren não respondeu. Apenas lançou-lhes um olhar frio. Todos eles se encolheram como crianças repreendidas. Ele assentiu satisfeito. Claro, ele foi intimidado por aquele maldito e imortal Saito e empurrado pelo cajado do inferno. Mas para Taikon e os outros, ele ainda era uma lenda. De braços cruzados, Shuren disse, estou aqui para levar todos vocês ao mundo humano, a cidade de Karakura. O que? Eles levantaram a cabeça de repente. O mundo humano? A cidade de Karakura? Gunjo perguntou hesitante. Chefe, você encontrou uma saída? Shuren assentiu e tirou um contrato preto. Assine isto primeiro. Os rapazes trocaram olhares. Gunjo pegou o papel e leu o título em negrito. Contrato de trabalho infernal. Chefe, você acabou de se vender para o inferno? Taikon saiu voando. O rosto de Shuren não mudou. Você vai assinar ou não? Todos eles se calaram bem rápido. E assim o inferno ganhou alguns novos funcionários. Shuren olhou para sua equipe recém-expandida e assentiu com satisfação. Afinal, o desempenho deles contaria para sua pontuação de contribuição. Bônus de recrutamento? Assim, isso existia. Ele olhou para sua placa de madeira. O número da contribuição não era mais 0. Lindo. Ele deu à equipe um rápido resumo de como as coisas haviam mudado no inferno, e para quem eles estavam realmente trabalhando agora. Então, sem perder tempo, ele seguiu até o portão que conectava o inferno ao mundo dos vivos. Próxima parada, cidade de Karakura. Taikon e os outros o seguiram, ainda meio atordoados. Mas falando sério, eles estavam animados. Eles finalmente poderiam deixar o inferno, e não como fugitivos, mas oficialmente. Muito melhor do que aquele velho plano idiota de quebrar os portões e arriscar a aniquilação. Quando os Inuyokais com cabeça de cachorro passaram pelo portal à frente deles, Shuren e sua tripulação respiraram fundo e seguiram, adentrando um futuro totalmente novo. Capítulo 234.
Blish, o mundo humano. Bem abaixo da loja Urahara, no quarto nível subterrâneo, um enorme portão preto envolto em miasma roxo permanecia silencioso. De vez em quando, figuras estranhas passavam por ali, algumas com cabeças de cachorro, outras com caudas expostas e algumas cobertas por pelos grossos. O olho de Urahara tremeu incontrolavelmente. Ele soltou um suspiro. Que diabos? Eles estão usando a loja dele como? O que é um posto avançado do inferno agora? Seriamente? Claro, Urahara ainda deixou isso acontecer. Afinal, Yoruichi já tinha aparecido e explicado tudo o que tinha acontecido no inferno, em detalhes. Ele puxou o chapéu um pouco para baixo, com os olhos brilhando pensativos. O poder deste Arata estava além de tudo que ele havia imaginado. Antes, Urahara se perguntava por que Arata tinha ido para aquele lugar. O inferno não é exatamente um destino de férias. Todo ceifador de almas o evita como se fosse uma praga. O inferno era onde os piores dos piores eram aprisionados. Mas Urahara sabia a verdade. Ele havia estudado a história da Sociedade das Almas. Ele entendia exatamente que tipo de lugar era o inferno. Um reino sobre o qual nem mesmo a Sociedade das Almas tinha autoridade. Nem mesmo o lendário Capitão Yamamoto, o Shinigami mais forte em 1000 anos, poderia influenciá-lo. E agora? Arata havia assumido o controle daquele lugar. E não só isso, ele o estava transformando. Transformando o inferno em... O quê? Uma sociedade espiritual paralela? Sinceramente, desde que Yoruichi lhe contou, Urahara não se recuperou do choque. Uma parte dele ainda estava inquieta. Suspirar. Ele soltou outro suspiro e olhou para o homem ao seu lado, Tessai Tsukabishi. Ei, Tessai, murmurou Urahara, por que pessoas poderosas sempre querem se envolver com coisas perigosas? Fosse Arata ou Aizen, eram todos iguais, sempre deixando as pessoas nervosas. Porém, com Aizen, Urahara pelo menos sentiu que poderia detê-lo. Mas Arata? Ele sinceramente nem sabia quais eram seus poderes. E agora? Até Yoruichi se juntou a Arata. Urahara esfregou as têmporas, visivelmente preocupado. Não se preocupe. Encontrarei uma maneira de equilibrar a presença de Arata com este mundo. Foi o que Yoruichi lhe disse. Mas ainda assim, Urahara não conseguia deixar de se preocupar. Ao lado dele, Tessai fez uma pausa, seu rosto normalmente severo, pensativo. Depois de um momento murmurou, talvez seja porque eles querem ver um lugar mais alto. Uma visão mais ampla. Urahara ficou quieto. Ele pensou no que Yoruichi havia revelado. Um homem que controla múltiplos mundos. Alguém que pudesse fazer isso. Poderia até superar o lendário Rei das Almas, aquele que dizem ter criado os 3 reinos. Porque verdade seja dita, o Rei das Almas só mudou este mundo. Ele nunca controlou outros mundos. Provavelmente nem conseguia se mover entre eles. Urahara balançou a cabeça e finalmente desistiu de tentar entender. Não importa o que o mundo se transforme, ele parou de se importar. Afinal, ele é apenas um pequeno lojista. Salvar o mundo? Isso está muito acima da sua capacidade. Quando ele aceitou isso, ele se sentiu estranhamente relaxado. Será que algum dia terei a oportunidade de viajar para outro mundo para tirar férias? Ele refletiu, com os olhos brilhando. Uma parte dele pensou, bem, tecnicamente, ele já não estava trabalhando para Arata? Então, ele poderia pedir uma chance de transição. Em outro lugar, Shuren entrou no mundo humano e respirou fundo. A liberdade. Seu rosto se iluminou de excitação. Ele mal podia esperar para passear por esse novo mundo. Os outros, como Taikon, ficaram igualmente entusiasmados. Mas Shuren rapidamente voltou à realidade. Ele sacudiu levemente a corrente em seu corpo. Ela tilintou com força. Pela sensação da corrente, ele percebeu que ela tinha uma conexão incrivelmente forte com o inferno. Ainda mais forte do que quando ele estava no inferno. Ele tinha certeza de uma coisa, se ousasse sair da linha, algo muito ruim lhe aconteceria. Seu olhar se voltou para o Inuyokai que não tinha correntes. Seus olhos brilharam enquanto ele cerrava os punhos. Um dia, ele também se libertaria de suas correntes. Vamos lá. De volta ao trabalho. Shuren apontou decisivamente para as almas que permanecem no mundo dos vivos. Urahara ajustou seu chapéu novamente, dando uma olhada rápida em Shuren. Esse cara, definitivamente tinha algum poder, e não havia como confundir a Heiatsu com ele. O inferno existia há mais tempo do que qualquer um conseguia se lembrar. Desde o advento dos ceifadores de almas, aqueles com imenso poder espiritual, e os piores criminosos, eram frequentemente enviados para lá após a morte. Então, naturalmente, havia muitos indivíduos fortes no inferno. Ainda assim, ver a maneira como Shuren praticamente irradiava lealdade e paixão fez o rosto de Urahara se contorcer, completamente domesticado. Não que isso fosse problema dele, mas ele ainda estava curioso. Como exatamente o inferno planejava transportar almas? Pouco tempo depois, Shuren liderou sua equipe e iniciou o processo de transferência de alma. Assim que Taikon e os outros reuniram algumas almas, Shuren ergueu sua insígnia de madeira. Zumbir, a projeção de um rio antigo e árido brilhou à vista. O rio Sanzu sim. Emai replicou completamente os mecanismos centrais do inferno do mundo principal. Para lembrar suas habilidades, do capítulo 157, Emai, habilidades únicas, conexão do inferno, Rio Sanzu, e demônio do inferno. Conexão do inferno pode usar poder espiritual para construir um site e estabelecer uma ligação entre o inferno e o mundo mortal. Rio Sanzu invoca um barco fantasmagórico e um barqueiro para guiar as almas. Demônio do inferno, projeção do inferno. A inteligência artificial pode transformar um raio de 100 metros em uma projeção do inferno, anulando a realidade. Dentro deste domínio, o terreno se transforma em rios de sangue do rio Sanzu, campos de lírios aranha vermelhos e montanhas de ossos. Todos os seres lá dentro são reprimidos pelas leis do inferno. Exército Yumi, abre espaço para invocar criaturas do inferno. Devilização, Palácio Ema, trono do sofrimento sem fim. Esta foi a primeira vez que Shuren usou a insígnia para abrir o rio Sanzu, e ele achou isso emocionante.
Depois que as almas foram carregadas nos barcos de madeira, elas começaram a navegar por conta própria, em direção às profundezas do inferno. Momentos depois, a insígnia de Shuren brilhou. Uma nova pontuação de contribuição apareceu diante de seus olhos. Ele apertou o aperto um pouco mais. Sua motivação foi às alturas. Mantém. Sim, senhor. Os outros também estavam animados. Seus pontos de contribuição tinham acabado de ser atualizados. A vida finalmente estava começando a parecer esperançosa. Um pouco mais tarde, Gunjo perguntou: Shuren-sama e Olols? Olols? Eles também são almas, certo? Mande-os para o inferno também. Shuren não hesitou. Olols eram basicamente pontos de contribuição ambulantes. Sim, senhor. Gunjo prontamente empurrou um Hollow para o rio Sanzu também. Para ser justo, ele foi inteligente o suficiente para não colocá-lo no mesmo barco que as almas comuns. Caso contrário, ele basicamente os estaria servindo como jantar. Enquanto a tripulação de Shuren trabalhava incansavelmente para transportar almas, alguns dias se passaram. Então, um grupo de ceifadores de almas chegou ao mundo humano para realizar enterros de almas. Apenas para descobrir que quase não havia mais almas. Para onde foram todas as almas da cidade de Karakura? Eles foram comidos pelos Olols? Espera não. Até os Olols sumiram. De volta à Sociedade das Almas. Dom, pela primeira vez em vários dias, o sino de convocação dos capitães tocou novamente. Quartel da Divisão 8. Kyoraku Shunsui coçou a cabeça preguiçosamente. Essas reuniões de capitães não estão ficando frequentes demais ultimamente? Capítulo 235. Sociedade das Almas. Seireitei. Os capitães das 13 divisões estavam reunidos novamente no salão principal. À frente, sentava-se o capitão-comandante Yamamoto. De olhos fechados e expressão indecifrável, ele permaneceu imóvel e silencioso. Somente depois que todos os capitães tomaram seus lugares, ele abriu lentamente os olhos, o olhar envelhecido e nublado varreu a sala. Então, num tom calmo, ele falou: O Kitaki. Tosse, Jushiro. Kitaki soltou algumas tosses fracas antes de falar, com a voz um pouco tensa. Perguntei a todos aqui hoje porque algo estranho está acontecendo no mundo dos vivos. O mundo dos vivos? Isso chamou a atenção de todos na sala. Vários capitães ergueram as sobrancelhas. Kyoraku Shunsui apoiou-se preguiçosamente em um braço, falando com seu sotaque habitual. Deixe-me adivinhar. O Quincy está agindo errado de novo? Ninguém mais disse isso, mas claramente muitos estavam pensando o mesmo. Sempre que algo estranho acontece no mundo dos vivos, provavelmente são os Quincy's. Era assim que Seireitei os via. O Kitaki balançou a cabeça. Ainda não temos certeza. Sua expressão ficou séria. Normalmente, os Quincy's simplesmente eliminam os Olols. Isso mexe com o equilíbrio entre os mundos, claro, mas geralmente está dentro de limites controláveis. Desta vez, ele fez uma pausa antes de continuar. Os membros da divisão alocados no mundo dos vivos relataram algo estranho. Os Olols quase desapareceram, e não apenas os Olols. Até mesmo as almas Plus estão aparecendo com dificuldade. Claro, até agora esse problema só foi observado na cidade de Karakura. Mas não podemos descartar a possibilidade de se espalhar para outras áreas. Ele havia falado bastante e agora um pouco sem fôlego. O Kitaki ficou em silêncio e esperou pelas reações. Todos em Seireitei entendiam a importância de manter o equilíbrio entre os 3 reinos. Foi por isso que o Kitaki imediatamente relatou isso ao capitão-comandante. Como esperava, Yamamoto levou a sério e imediatamente convocou todos os capitães para uma reunião de emergência. Quando o Kitaki terminou, os capitães, que pareciam um pouco relaxados no início, se endireitaram com expressões sérias. Vendo isso, Yamamoto bateu levemente na mesa e disse em voz profunda: Ainda não sabemos a causa exata, mas qualquer ameaça que possa perturbar o equilíbrio entre os mundos deve ser esmagada antes que se espalhe. Sozuki Aizen não disse uma palavra, mas por trás daqueles óculos de armação escura, seus olhos brilhavam de interesse. Cidade de Karakura, hein? Algo inesperado está acontecendo aí? Ele olhou sutilmente para Gin e Shimaru do outro lado da mesa. Esse tipo de mudança aconteceu em Karakura, e eles não perceberam? Gin percebeu o olhar imediatamente, seus olhos de raposa se estreitando levemente com diversão. Bem, talvez eles tenham ficado um pouco descuidados ultimamente. Aizen, porém, não insistiu no assunto. Ele não estava particularmente preocupado se Gin estava prestando atenção ou não, mas a cidade de Karakura era especial. Uma zona espiritual de alta densidade, perfeita para seus planos. Praticamente um local de teste natural. Se possível, seria melhor se nada interrompesse isso. Por outro lado, se algo tivesse dado errado, bem, isso também poderia ser interessante. Um leve sorriso surgiu em seu rosto quando ele finalmente falou. Nesse caso, por que não deixar a 5ª divisão cuidar da investigação? Yamamoto lançou-lhe um olhar e respondeu categoricamente. Ainda não temos informações suficientes para justificar o envio de uma divisão de combate. E assim, ele rejeitou o pedido de Aizen e se voltou para Shunsui Kyoraku. Shunsui suspirou internamente. Sério, o velho estava querendo ele de novo? Primeiro foi o inferno, agora isso? Será que ele algum dia teria uma chance? Ainda assim, ele já havia recusado o capitão-comandante da última vez. Se ele se recusasse novamente hoje, ele poderia não sair do QG inteiro. Yamamoto definitivamente encontraria alguma desculpa para testar seu treinamento ou algo assim. Esse pensamento provocou um arrepio na espinha de Shunsui. Então, com uma súbita explosão de energia, ele se sentou ereto e declarou: Então está bem. Deixe isso para a Divisão 8. Vamos descobrir o que está acontecendo na cidade de Karakura. Yamamoto assentiu em aprovação. Muito bem. A Divisão 13 está mais familiarizada com o mundo dos vivos. O Kitaki irá ajudá-lo. Com isso, as pautas da reunião foram finalizadas. Aizen continuou sorrindo, aparentemente imperturbável pela recusa de Yamamoto. Afinal, eles podem não ter permissão para investigar Karakura abertamente. Mas em segredo? Quem saberia?
Mais tarde, quando a reunião foi encerrada, a divisão 8 começou os preparativos imediatamente. Nanao Izzy ajustou os óculos com o olhar afiado e focado, completamente oposto ao descontraído Shunsui ao seu lado. Bem então, deixarei esta missão em suas competentes mãos, Nanao-chan. Ela lançou-lhe um olhar penetrante de soslaio. Só ele poderia ser tão descarado a ponto de delegar toda a responsabilidade ao seu tenente. Toque, toque. De repente, as portas da sala da divisão se abriram. Aqui é Rukia Kushiki, se apresentando com membros da divisão 13. Shunsui fez uma pausa e disse com um sorriso. Parece que sua equipe de suporte está aqui. Enquanto isso, Aizen havia retornado ao quartel da 5ª divisão. Ele esperou calmamente por um tempo antes que Gin Ishimaru aparecesse nas sombras. Aizen nem olhou em sua direção, mas seus lábios se moveram silenciosamente. Vá descobrir o que realmente está acontecendo na cidade de Karakura. Gin deu de ombros casualmente e foi embora sem dizer uma palavra. O silêncio retornou aos aposentos de Aizen. Seu rosto permaneceu composto enquanto ele murmurava. Vamos torcer para que encontremos algo divertido. Se as coisas vão muito bem, fica chato, não é? Cidade de Karakura. Rukia Kushiki, Nanao Izzy e sua equipe passaram pelo portão Senkaimon. Nanao, visitando a cidade de Karakura pela primeira vez, franziu a testa imediatamente. Tem tanto reishi aqui, a densidade é insana. Ela pareceu genuinamente surpresa. Não imaginei que um lugar como este existisse no mundo humano. Rukia, que já estivera ali antes, não reagiu. Em vez disso, examinou os arredores com atenção. Então ela franziu a testa. Exatamente. É isso que torna isso tão estranho. Com partículas espirituais tão densas, deveria haver hollows em todos os lugares. Mas não havia nenhum único traço de hollow Heiatsu. Na verdade, a expressão de Rukia ficou séria. Você consegue sentir alguma alma? Nanao respirou fundo, concentrou-se e liberou sua pressão espiritual. Um minuto depois, ela balançou a cabeça, o rosto tenso. Nada. Os dois trocaram olhares. Não havia dúvida sobre isso. Algo definitivamente estava errado na cidade de Karakura. De repente, uma alma brilhou em sua consciência espiritual. Os olhos de ambos brilharam. Uma alma recém-formada. O que significava que alguém em Karakura tinha acabado de morrer. Mas antes que pudessem agir, a assinatura espiritual da alma desapareceu. Eles piscaram, atordoados, então ficaram em posição de sentido e dispararam na direção onde ele havia desaparecido. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 236. Shuren abriu o rio e pessoalmente enviou uma nova alma diretamente para o inferno. Observando os pontos de contribuição aumentarem, ele sorriu satisfeito. Se isso continuar, talvez uma promoção e um aumento não estejam tão distantes. De repente, a testa de Shuren se contraiu. Ele virou a cabeça, estreitando os olhos. Uma Heiatsu estava vindo em sua direção. Rápida. Ele murmurou baixinho. Finalmente, depois de todo esse tempo. Era um Shinigami? Ou um Quincy? De qualquer forma, ele permaneceu firme e calmo, esperando. Não demorou muito. Um grupo em vestes pretas padrão apareceu. No momento em que viu seus uniformes, Shuren entendeu. Shinigami, hein? Mas só um bando de zés-ninguéns. Ele não viu nenhum traje de capitão. Com um suspiro entediado, ele acenou com desdém. Gunjo, vocês cuidam disso. Rukia Kushiki e Nanao Izzy se aproximaram cautelosamente, com os olhos semicerrados ao avistarem o grupo de Shuren à distância. Nanao disse severamente, esta é a área onde perdemos todo o contato com aquela alma. Rukia assentiu. Então é seguro presumir que eles estão envolvidos de alguma forma. Ela hesitou brevemente e então sugeriu. Talvez devêssemos tentar conversar primeiro. Nanao assentiu. Vamos começar por aí. Ainda assim, seu olhar passou pelos outros e pousou em Shuren. Aquele homem. Ele emitia uma vibração perigosa. Uma ameaça de nível de capitão? Nanao franziu a testa ligeiramente. Não seria fácil. Para ficar segura, ela discretamente liberou um Jigokusho, borboleta do inferno, de volta para a sociedade das almas. Então, eles diminuíram a distância e ficaram diante de Gunjo e outros. Nanao examinou a área e foi direto ao ponto. O recente desaparecimento de almas e hollows na cidade de Karakura. Você é o responsável, não é? Ela ajustou os óculos. Embora formulado como uma pergunta, seu tom deixou claro que ela já sabia a resposta. Esse grupo era muito suspeito. Você se importaria de nos contar exatamente o que você anda fazendo? Gunjo e os outros trocaram olhares, mas não pareceram incomodados. Só fazendo o nosso trabalho. Não sabia que os ceifadores de almas estavam se metendo em tudo hoje em dia. Seu trabalho. Nanao franziu a testa. Você quer dizer eliminar almas e hollows? Como assim eliminar? Taikon retrucou. Estamos apenas fazendo o que os Shinigami já fazem. Nanao piscou. Aquilo não fazia sentido. Rukia também franziu a testa. Fazendo o que Shinigami faz. Eles poderiam querer dizer. Cônsul funeral da alma, ela perguntou, atordoada. Jin. Temos um vencedor, disse Shuren, de braços cruzados e rosto calmo. Mas sem prêmios. No que diz respeito aos superiores do inferno, não havia ordens para manter seu trabalho em segredo. O que significava que Shuren não precisava ser sorrateiro. Agora que ele era oficialmente parte da força de trabalho do inferno, ele se destacava mais e falava com mais ousadia. Agora ele tinha reforços. Quem se importava com a sociedade das almas? Rukia e Nanao trocaram um olhar perplexo. Espera, ele está falando sério? Você está fazendo cônsul? Esse é o nosso trabalho. Então o que diabos os Shinigami vão fazer agora? E as almas desaparecidas e os hollows? Para onde diabos você os enviou?
Rukia deu um passo à frente, pronta para discutir, mas Nanau a conteve. Rukia lançou-lhe um olhar confuso. Nanau apenas balançou a cabeça. Estamos aqui para investigar, não para brigar. Além disso, ela não tinha garantias de que conseguiria lidar com alguém como Shuren, que emanava uma energia claramente de capitão. Ela memorizou os rostos deles, então puxou Rukia para longe. Shuren os observou partir, atordoado. Eles estão apenas indo embora? Os Shinigami não deveriam ser os rivais deles? Ele estava mentalmente preparado para uma briga generalizada. Mas isso? Ele estreitou os olhos, lembrando-se de como a mulher dos óculos ficava olhando em sua direção. Alguém inteligente no grupo. Eles perceberam a diferença de poder, entenderam a situação e saíram de forma limpa. Jogada inteligente. Ao lado dele, Gunjo perguntou hesitante. Senhor Shuren, devemos persegui-los? Shuren fez uma pausa e franziu a testa. Não. Vamos reportar isso ao inferno primeiro. Ele ainda não sabia como os superiores queriam lidar com os Shinigami. É melhor enviar um relatório e aguardar ordens. Do outro lado, enquanto recuavam, Rukia franziu a testa. Por quê? Nanau respondeu seriamente. Aquele cara alto é forte. Acho que não consigo vencê-lo. Os olhos de Rukia se arregalaram. Mais forte que você? Nanau assentiu, sombria. Ele provavelmente está no mesmo nível de um capitão. As pupilas de Rukia encolheram em choque. Uma ameaça de nível de capitão? Só agora ela percebeu o quão sério isso era. Nas sombras, Byakuya Kushiki permaneceu em silêncio. O mundo dos vivos se tornou perigoso. Ele pensou em tirar Rukia dessa missão. Até então, apenas Shuren havia demonstrado sua força, mas isso por si só indicava uma força mais profunda e poderosa espreitando nos bastidores. Byakuya já havia escaneado toda a cidade de Karakura mais rápido que Rukia e Nanau. O que ele descobriu foi inesperado. Muitas pessoas incomuns apareceram. O mais estranho? Nenhum deles tinha Reiatsu detectável, mas seu instinto lhe dizia que eles eram perigosos. E como o grupo de Shuren havia dito, eles estavam trabalhando, fazendo algo parecido com o seu funeral, o Konso. Mas eles não estavam enviando almas para a Sociedade das Almas. O que significava uma coisa, isso perturbaria o equilíbrio entre os três reinos. Os olhos de Byakuya se estreitaram, focando em uma criatura meio humana, meio cachorro próxima. A maneira mais fácil de obter informações era simplesmente abordar alguém e perguntar. Mas isso assustaria o grupo todo. Além disso, essa nem era a missão dele. Como nobre, Byakuya não podia interferir levianamente nas tarefas de outra divisão, porque ele estava no mundo dos vivos. Enquanto isso, na Sociedade das Almas, Kyoraku Shunsui levantou preguiçosamente um dedo enquanto uma borboleta negra voava para baixo. Um segundo depois, a voz séria de Nanau surgiu. Capitão, a investigação inicial sugere que indivíduos de nível de capitão estão envolvidos no mundo dos vivos. A expressão relaxada de Kyoraku se contraiu. Ele suspirou. Nível de capitão, hein? Sim, isso seria mais problemático do que ele imaginava. Ele coçou o cabelo bagunçado, já se arrependendo. Agora ele teria que ir pessoalmente. E se a fofinha Nanau Chan estivesse preocupada o suficiente para dizer isso? Se ele não fosse, poderia estar presente no funeral dela. Gostaria de ter aceitado aquela missão no inferno quando ela surgiu. Soifon voltou do inferno durante a noite e até parecia feliz. A missão deve ter sido moleza. Pena que ele perdeu essa oportunidade. Ah bem. Kyoraku pegou sua Zanpakuto, levantou-se do chão de madeira, ajeitou seu chapéu e disse com um leve sorriso. Hora de realmente trabalhar como capitão pelo menos uma vez. Enquanto isso, no inferno, Arata se apoiou na mão, folheando as informações que Emai tinha acabado de entregar. Então, eles encontraram o Shinigami, hein? Ele não ficou surpreso. Na verdade, o Shinigami demorou muito para reagir. Já se passaram dias e só agora eles percebem que há algo errado no mundo humano? Depois de ler o relatório rapidamente, Arata o dispensou com um gesto. Ai, peça para Yoruichi ficar de olho neles. Ela sabe como os Shinigamis funcionam. Yoruichi piscou quando recebeu a missão. Mas ei, isso realmente parecia divertido. De volta ao Eco Mundo. O Vaalho. Senhora Nel. Peixe chorou incontrolavelmente. Finalmente te encontrei. Nel piscou sem jeito. Ela se envolveu demais na pequena aventura e se esqueceu completamente deles. Depois de um bom choro, Peixe olhou para os outros com fúria justificada. Vocês, humanos, como ousam sequestrar a Lady Nel? Oh. Um brilho negro se formou em sua boca, pronto para disparar uma rajada de cero. Espere. Os olhos de Nel se arregalaram. Ela gesticulou freneticamente para detê-lo. Ban. Antes que Peixe pudesse atirar, Midoriko o jogou no chão como se fosse uma boneca de pano. A energia escura desapareceu instantaneamente. Peixe. O que acabou de acontecer? Midoriko olhou para a criatura de aparência estranha que havia pulado na frente deles e então se virou para Nel. Essa coisa é sua amiga? Nel assentiu por reflexo. Midoriko assentiu de volta e desistiu da ideia de matá-lo. Ainda assim, ambos eram Olol, certo? Então por que Nel era tão fofa e essa coisa tão, não? Tic. É melhor mandar esse cara para o inferno para trabalhar como mão de obra gratuita. Então, Midoriko olhou para o céu e perguntou. Aquele cara lá em cima também é seu amigo? Nel? Seu olhar desviou-se de Peixe, que estava meio enterrado na areia branca. Ela seguiu a linha de visão de Midoriko e olhou para cima também. E então ela ouviu. Um homem com cabelo loiro curto, bagunçado e sujo e um tapa-olho preto. Ele encarava Nel, imóvel. Seus lábios se curvaram lentamente em um sorriso largo e exagerado enquanto falava em voz baixa e sinistra. Encontrei você. Capítulo 237. O Eco Mundo. Neliel olhou para o céu, seus grandes olhos redondos arregalados de alarme. Ela instintivamente agarrou a perna de Midoriko e sussurrou com a voz trêmula. Midoriko Nei. São os bandidos. Midoriko levantou uma sobrancelha ao ouvir isso, e seus olhos se estreitaram levemente em compreensão.
Não é de se espantar que esse cara tenha passado uma impressão muito desagradável desde o começo. Peste Guatiche tirou o rosto da areia, ainda um pouco tonto e desorientado. Claramente, o tapa dado por Midoriko anteriormente não foi apenas para enfeitar, ele o abalou profundamente. Ele balançou a cabeça com força tentando se recompor, e olhou para cima. O que o cumprimentou foi uma figura familiar com cabelo loiro sujo. Droga, era ele, o leal subordinado de Noitra que estava caçando Lady Nell desde que ela desapareceu. Assim que Peste o reconheceu, suas pupilas se estreitaram e ele exclamou em choque. Tessa Lindocruz. Seu corpo inteiro ficou tenso. Ele encarou o sujeito, a voz cheia de alarme. Como diabos você nos encontrou? Tessa lançou-lhe um olhar preguiçoso de soslaio com seu único olho e então riu baixinho. Encontrá-lo? Vamos lá. Você me trouxe aqui. Os olhos de Peste quase saltaram das órbitas. Isso é impossível. Se Tessa o estivesse seguindo, ele definitivamente teria sentido sua Reiatsu. Mas não era hora de entrar em pânico por causa disso. Se Tessa voltasse e reportasse a Noitra? Peste estremeceu ao pensar naquele monstro sanguinário colocando as mãos em Lady Nell novamente. De jeito nenhum. Ele preferiria morrer a deixar isso acontecer. Determinado, Peste virou-se para Nell. Lady Nell. Eu vou segurá-lo. Vá procurar Dondoshaka. Sem esperar por uma resposta, ele se lançou direto em Tessa. Estrondo. Tessa recebeu o soco de Peste com indiferença. Sua expressão não mudou, como se Peste nem valesse a pena ser levado a sério. Seu olhar permaneceu fixo em Nell. Uma criança? Não é de se admirar que Lord Noitra não tenha conseguido encontrá-la. Seu único olho brilhou. Bem, acho que é a minha vez de brilhar. Só por cima do meu cadáver. Rugiu Peste. Você não vai levar a Lady Nell a lugar nenhum. Logo depois de gritar, ele fez o que sempre fazia, começou com um cero. Tessa zombou. Você não conseguia me vencer antes, e agora que você está longe de Las Noches há tanto tempo, a distância entre nós só aumentou. Zumbido. Uma luz roxa brilhante brilhou no peito de Tessa. Era maior, mais brilhante e muito mais poderoso que o de Peste. Em um instante seus ceros colidiram no ar. Bum! A onda de choque rugiu através das areias. O cero roxo de Tessa dominou gradualmente o de Peste, forçando-o a recuar centímetro por centímetro. Peste cerrou os dentes. Ele se recusou a recuar. Ele despejou cada grama de Reiatsu que tinha na trave, tentando desesperadamente manter a linha, porque atrás dele estava Lady Nell. Nell olhou fixamente para as costas de Peste, com os olhos tremendo. De repente, ela gemeu e balançou levemente, como se sua mente tivesse sido atingida. Flashes de memórias passaram pela sua mente, rápidos e vagos demais para serem captados com clareza. Midoriko percebeu e acariciou delicadamente a cabeça de Nell. Então, seu olhar se voltou para Peste, um pouco surpresa. Não esperava por isso. Ele é bem leal, não é? Mas então ela murmurou baixinho. Ainda assim, não há necessidade de cair em um momento de glória. Ela percebeu só de olhar. Peste estava pronto para jogar sua vida fora por Nell. Deixe isso comigo. Kikyo deu um passo à frente, puxou seu arco e mirou diretamente em Tessa. Um brilho sagrado surgiu ao longo da flecha. Flecha sagrada. Ela gritou suavemente e num piscar de olhos, a flecha cruzou o ar em direção a Tessa. SHRRRKK. Ele cortou o céu, sua força ainda mais intensa que a dos Ceros. A energia divina avançou, atravessando o raio de Peste e se aproximando rapidamente. Uau! Num clarão de luz branca radiante, o cero roxo de Tessa foi completamente dominado e apagado. Sua expressão antes calma congelou. Seus olhos se arregalaram em alarme. SSSSSH. Um calor abrasador atingiu seu rosto. E então, Shunk. A flecha atravessou seu peito. Grai. Seu corpo convulsionou violentamente enquanto o poder purificador explodia através dele. Ele se contraiu e tremeu incontrolavelmente. E então ele caiu de costas na areia, com os olhos vidrados e a baba escorrendo pelo canto da boca. Silêncio. Kikyo abaixou o arco, com a expressão calma. Não parecia tão forte. Afinal, ele foi o primeiro humanoide Hollow que eles encontraram, além de Nell. Ela esperava mais. Mas, na verdade, ele não era muito diferente dos outros. Midoriko coçou o queixo pensativa. Provavelmente por causa da força de um demônio de classe alta. Perto da perna, Nell piscou confusa, olhando para o inimigo caído. O bandido foi derrotado? Por Kikyo Nei? Uau! Tão forte! Seus olhos brilharam quando ela olhou para Kikyo, cheia de admiração. Lá em cima, Peste coçou a cabeça. Espere, o que aconteceu? Ele estava pronto para se sacrificar para ganhar tempo para Lady Nell. Mas agora, ele não precisava morrer? Aquela mulher humana, o que diabos ela acabou de fazer? Uma flecha. Só uma. Peste olhou para Kikyo com medo, lembrando-se de como ele havia lutado com ela e seus amigos mais cedo. Droga, esse foi um encontro com a morte, se é que alguma vez houve um. Ele tremia incontrolavelmente. Felizmente, Lady Nell parecia estar em bons termos com eles. Ele parecia nervoso e inseguro. Enquanto isso, Yotsuya Miko cutucou o corpo de Tessa com um galho seco de árvore. Ele ainda está respirando. Devemos transformá-lo em um orbe da alma? Um demônio de classe alta como esse provavelmente aumentaria muito suas estatísticas. Ela se virou para Kikyo com uma expressão ansiosa. Kikyo deu um leve sorriso. Vá em frente. Miko estendeu a mão alegremente. Devorar almas. Zumbido. Um vórtice de energia se formou na palma da mão dela. Um segundo depois, o corpo de Tessa começou a se contorcer de forma anormal. A dor o trouxe de volta à consciência. Guiai? Ele gritou, seu corpo se contorcendo em agonia. Oh, o que você está fazendo? Sua voz tremeu. Ele tentou resistir, mas aquela flecha sagrada de Kikyo o havia drenado completamente. Não havia nada que ele pudesse fazer. A expressão de Miko permaneceu inexpressiva, focada inteiramente no processo de devoração. Ela já tinha feito isso algumas vezes. No começo foi estranho, mas ela se acostumou. Agora, era só rotina.
Os gritos de Tessa finalmente desapareceram. Logo, uma pequena esfera de alma roxa pousou silenciosamente na palma da mão de Miko. Ela respirou fundo e engoliu. Ah! Depois de um momento, um clarão de luz dourada brilhou em seus olhos. Desde que chegaram ao Eco-Mundo, havia almas frescas e saborosas por toda parte. Fazia apenas alguns dias, mas seu crescimento devia ser insano. Talvez fosse hora de pedir uma atualização de estatísticas para Arata? Não muito longe dali, Peixe assistiu a tudo, viu Tessa ser transformada literalmente em uma esfera, e depois ser devorada. Que diabos? Midoriko fez uma rápida varredura na área, não encontrou nenhuma outra ameaça e então se virou para Peixe. Ele congelou sob o olhar dela, seu corpo tenso de ansiedade. Tudo bem, disse Midoriko casualmente. Comece a falar. Sobre Anel. Capítulo 238. Comece a falar. Sobre Anel. Midoriko estreitou os olhos levemente em direção a Peixe. Peixe congelou no local. Após uma breve pausa, olhou para Anel, ainda confusa, com uma expressão cada vez mais complicada. Alguns segundos se passaram. Peixe finalmente começou a explicar, lenta e hesitantemente. Quando ele terminou, Midoriko estava olhando surpresa para Anel. Essa garotinha realmente tinha esse tipo de histórico? O Eco-Mundo. A espada. Só de ouvir isso, os olhos de Midoriko brilharam de interesse. Isso condizia com as informações que Arata já havia lhe dado. Mas ainda assim, Nel era uma ex-espada? E não só isso, ela costumava ser a número 3? Midoriko olhou para a adorável garotinha de aparência inocente parada na sua frente. Ela não parecia ter nada de especial além de sua fofura. Era difícil acreditar que ela costumava ser uma das Olols mais poderosas que existiam. Mas se isso for verdade, então o valor dela era incrivelmente alto, não era? Se ela costumava ser a número 3, isso deveria colocá-la no nível de um demônio de classe suprema, certo? A mente de Midoriko começou a correr. Um pensamento ousado cruzou seu coração. De repente, ela teve vontade de levar Nel direto para Arata. Kikyo, por outro lado, foi bem mais direta. Ela se agachou e perguntou seriamente. Ei, você quer se juntar ao culto do demônio? Nel inclinou a cabeça. Culto ao demônio? O que foi isso? Era algo gostoso? Ela piscou algumas vezes e esfregou a barriga, com um pouco de baba se formando no canto da boca. Kikyo. Certo. Definitivamente não é mentalmente maduro. Seu corpo e suas memórias haviam regredido bastante. Como poderíamos enganá-la, quero dizer, convencê-la, a se juntar à família? Midoriko afagou gentilmente a cabeça de Nel e disse em voz baixa, Nel, você quer recuperar suas memórias? Os grandes olhos de Nel brilharam. Ela piscou com força e assentiu seriamente. Sim. Embora Peixe tivesse sido gentil com ela, ela realmente não sabia o porquê. Nel queria lembrar. E o mais importante, ela cerrou os punhos minúsculos com uma expressão determinada no rosto. Nel também quer dar um soco em todos os bandidos que a intimidaram. Sim, ela pode ter a mente de uma criança, mas não é burra. Peixe disse a ela que ela costumava ser super forte. Se ela recuperasse suas memórias, ela seria capaz de derrotar aqueles bandidos. Boa menina. Midoriko assentiu satisfeita. Então foi isso. Ela não sabia como restaurar a memória de Nel, mas Arata definitivamente teria um jeito. Além disso, o ritual de reencarnação corrigiria quaisquer efeitos de status negativos nos membros da família. A amnésia contava como uma delas, certo? Naquele momento, Yotsuya Miko falou se oferecendo. Se for esse o caso, deixe-me levar Nel para ver Arata-sama. Eu ia atualizar minha bênção de qualquer maneira. Midoriko assentiu. Tudo bem, vou deixar Nel aos seus cuidados. Do outro lado da rua, Peixe abriu a boca como se fosse falar, mas parou. O que ele poderia dizer? De qualquer forma, ele não teve realmente nada a dizer sobre isso. Parecia que eles estavam planejando levar Nel para conhecer alguém? Peixe sentiu-se inquieto. Será que Nel realmente conseguiria recuperar suas memórias? Momentos depois, um tênue círculo mágico brilhou na areia branca. Midoriko olhou para Peixe, hesitou um pouco e disse, traga-o também. Quem sabe talvez ele consiga um emprego no inferno. Peixe, inferno? Um emprego? Do que ela estava falando? Mesmo assim, isso significava que ele poderia ir junto? O pensamento fez seus olhos brilharem. Ele não se sentiria bem deixando Nel ir sozinha. Agradecido, Peixe lançou a Midoriko um olhar de sincero agradecimento. E então, com um flash de luz, o círculo mágico foi ativado, e Miko, Nel e Peixe desapareceram. No inferno, quarto de Arata. Miko chegou antes de Arata, segurando Nel pela mão, que olhou ao redor curiosamente. Quanto ao Peixe, ela o mandou esperar lá fora. Obviamente, ninguém entrava no quarto de Arata sem permissão. Arata olhou para os dois, sem demonstrar surpresa. Midoriko já havia mandado uma mensagem para ele no chat sobre a chegada deles. Seu olhar pousou em Nel. Sim, uma loli, tudo bem. Na verdade, ela pode até derrotar todos os 3 milhões de lolis que ele já havia colecionado. Ele pensou na versão adulta dela, como uma irmã mais velha, e fez uma careta estranha. O contraste realmente era outra coisa. E sinceramente, ele gostou. Nel, enquanto isso, agarrou-se à manga de Miko e espiou cautelosamente por trás dela. Arata desviou o olhar de Nel e se virou para Miko com um pequeno sorriso. Certo, Miko. Vamos atualizar sua bênção primeiro. Sim, senhor. As bochechas de Miko ficaram um pouco vermelhas. Não fazia muito tempo que ela não via Arata, mas agora ela se sentia inesperadamente tímida. Ela mordeu o lábio, tirou a roupa e se virou para lhe mostrar as costas. Nel, confusão encheu seus olhos. Por que a irmã mais velha Miko estava tirando a roupa? Ela piscou rapidamente, cheia de curiosidade inocente. Não demorou muito para que Miko's Blessing fosse atualizado. Arata olhou para ele e assentiu. Nada mal. Sua magia já está no rank A.
O resto das suas estatísticas estão solidamente no B. Nesse ritmo, você vai subir de nível novamente em breve. Mesmo sabendo que isso aconteceria, Arata ainda estava um pouco impressionado com a rapidez com que ela estava progredindo. Ele coçou o queixo. Parece que o Eco-mundo combina muito com você. Comparado às maldições fracas do mundo principal, os Olols no Eco-mundo estavam em um nível completamente diferente. E havia muitos deles também. Fáceis de encontrar, de alta qualidade e muito mais eficientes. Depois de entregar a Miko suas estatísticas atualizadas, ela as examinou com um sorriso. Ver seus números dispararem a deixou muito feliz. Nesse ritmo, ela pode alcançar Midoriko em breve. Quem sabe até superar todo mundo um dia. O pensamento a deixou secretamente excitada. Enquanto isso, Arata se virou para Nel e sorriu. Tudo bem, pequena. Sua vez. É? Nel piscou um pouco confusa. Arata apontou para Miko. Faça o que ela fez. Faça o que a Big Sísmico fez. Nel olhou para Miko, agora sem roupa, e de repente entendeu. Ela soltou um alegre e avirrou, e se despiu num instante. Então ela correu até Arata com suas perninhas, inclinou a cabeça e perguntou, assim? Arata fez uma pausa, um pouco surpresa com o quão rápida e destemida ela era. Por outro lado, com a mente de uma criança pequena, ela provavelmente não entendia o que tudo isso significava. Ele gentilmente pegou Nel no colo e a sentou de costas em seu colo. E saber que, com crianças assim, ele não tinha nenhum pensamento inapropriado. Ele tinha um padrão de idade. Arata conjurou uma peça maligna e o pressionou suavemente contra suas costas. Nel piscou e então sua mente ficou em branco. Naquele momento, o ritual de reencarnação despertou com força suas memórias adormecidas. Imagens passaram pela sua mente familiares e ao mesmo tempo estranhas, passando como uma tempestade. Kug. Nel estremeceu e soltou um gemido baixo. Ao mesmo tempo, um aviso do sistema soou nos ouvidos de Arata. Jin. Você adquiriu um membro da família, Neliel Tuodelshan. Jin. O membro da sua família Neliel Tuodelshan renasceu como um demônio de tipo especial. Capítulo 239. Nel sentou-se no colo de Arata, com os olhos vazios e atordoados. Sua mente zumbia como estática. A cicatriz horrível em seu rosto foi curada durante o ritual de reencarnação, e a energia da cerimônia lentamente curou o dano. O enorme buraco negro em seu peito começou a crescer com novo tecido, eventualmente desaparecendo para revelar uma pele lisa e fresca. E bem no fundo, ela podia sentir vagamente o som de algo se quebrando, como algema se partindo. Arata olhou para as costas dela. Um clarão de luz radiante passou bruxuleante, e uma parede de texto do sistema apareceu diante de seus olhos. Neliel Tuodelshan. Classificação: Demônio de classe suprema. Posição: Cavaleiro. Mestre: Arata Valifer. Estatísticas: Força, e 0 agilidade, e 0 resistência, e 0 magia, e 0. Habilidade de posição: Velocidade divina. Habilidades únicas: Ressonância Reiatsu, regeneração em alta velocidade, Dança do Rei de Capricórnio, Cero duplo, Funeral de Royal Hollow, Ressurreição, Cavaleiro de Capricórnio, Lançador Verde, Orgulho do Arrancar, Ecos da Memória e Chuva de Nel. Saliva, Caçador da Noite Vazia, e Rainha Demônio de Capricórnio, e Ressonância Reiatsu. Quanto mais concentrada a Reiatsu, mais exponencialmente o poder mágico e a percepção se expandem. Pode romper barreiras. O Regeneração de alta velocidade. Cura ferimentos não fatais a uma velocidade visível a olho nu. Ineficaz contra danos mentais. Dança do Rei de Capricórnio. Cada ataque corpo a corpo bem sucedido aumenta a velocidade de ataque e aumenta temporariamente a agilidade. Cero. Dispara um cero de alta densidade com a ponta do dedo. Pode ser carregado em uma explosão diária. Dano adicional a entidades espirituais. Cero doble. Absorve o cero de um inimigo em sua boca e o funde com o seu, refletindo de volta com mais força. Funeral de Royal Hollow. Canto, quebre coroa do rei. Sacrifica a regeneração de alta velocidade para liberar um raio vermelho e poderoso com 100 metros de diâmetro. E ressurreição, Cavaleiro de Capricórnio. Comando de liberação. Declare Cavaleiro de Capricórnio. Restaura a forma verdadeira e aumenta todas as estatísticas para a classificação ES. E Lançador Verde. Um movimento exclusivo de Resurreição. Lança uma lança dupla giratória e de alta velocidade. E Orgulho do Arrancar? Ao enfrentar um inimigo de nível mais alto, as estatísticas de resistência e magia aumentam automaticamente para corresponder. Ecos da Memória. Ativa a forma infantil Nel ao quase morrer, limpando todos os efeitos de status negativos e restaurando 50% de Reiatsu, recarga de 7 dias. O Nel Chover, Saliva. A saliva de Nel tem propriedades curativas. E Caçador da Noite Hollow. Enquanto estiver na escuridão ou dentro de barreiras, mais 50% de furtividade, o primeiro ataque sempre causa dano crítico. Rainha Diabólica de Capricórnio. O retorno triunfante da Rainha de Capricórnio. Cada 10 metros de carga adiciona mais 30% de poder de ataque. Aciona a defesa Counter Horn quando atingido. Sob o luar, todas as estatísticas recebem um bônus fixo de mais 500. Causa 300% de dano verdadeiro a inimigos ocos demoníacos. Quase morto, ativa automaticamente o Royal Hollow Flash. Pode consumir núcleos de alma inimigos para curar. Trajetória de lança. Invoca 3 lanças espirituais esmeraldas que miram automaticamente em pontos vitais. Cada uma delas causa perturbação espacial. Devilização. Detonação do núcleo. Habilidade de desenvolvimento. Combate aéreo. Classificação S. Uau! Enquanto Arata percorria a lista de habilidades nas costas de Nel, ele não conseguiu evitar assobiar. Sim, definitivamente digno de ser o antigo espada número 3. Se ela não tivesse sido emboscada, caras como Noitra nunca teriam tido chance contra ela, muito menos a forçado a tal estado. Isso foi bom.
outra potência no ranking. E mais do que isso, graças ao ciclo de poder do vínculo de Nel, a força de Arata recebeu outro impulso. Porém, desde que ele ultrapassou os limites de um demônio comum, até mesmo o poder de um demônio de classe suprema não era mais suficiente para fazer muita diferença. Depois do rank Super Devil em, Arata franziu a testa ligeiramente. Provavelmente não havia muitos seres neste mundo fortes o suficiente para atingir esse nível, não é? Parecia que o foco agora precisava mudar para ajudar sua família a se fortalecer. Enquanto Arata estava perdida em pensamentos, uma mudança ocorreu com Nel sentada em seu colo. Fluxos de partículas espirituais começaram a girar ao seu redor. Sua forma pequena e infantil amadureceu lentamente. O rosto do bebê desapareceu, substituído por uma beleza impressionante e feições refinadas. Seus cabelos verdes caíam até a cintura. Aqueles olhos verde-dourados agora irradiavam mistério e uma inteligência serena. A tatuagem horizontal rosa em seu rosto ainda estava lá. Mas o corpo dela era curvilíneo, voluptuoso e de uma beleza absoluta. Nel se tornou Neliel. Yotsuya Miko, que estava assistindo a tudo isso de frente, teve um enorme ponto de interrogação surgindo em seus olhos. Espera, é a Nel? Ela instintivamente tentou comparar a versão infantil de Nel com a mulher que estava diante dela agora, e seus olhos tremeram violentamente. Isso foi justo? Ela sentiu como se tivesse levado um golpe crítico. Enquanto isso, Arata sentiu o peso suave em seu colo mudar. Ele saiu de seus pensamentos e olhou para a figura já adulta de Nel. Parece que ela voltou ao normal. Ele esperava por isso, então não ficou tão surpreso. Ainda assim, Nel não só recuperou toda a sua memória graças ao ritual de reencarnação, como também retornou à sua forma original. Seus olhos dourados permaneceram calmos, mas lampejos de pensamento passaram por eles. Noitra Gilga. Ela murmurou o nome dele, e um brilho frio surgiu em seus olhos enquanto sua mão se fechava por reflexo. Aquele desgraçado. Ela definitivamente iria se vingar daquele ataque furtivo. De repente, ela sentiu um aperto forte na cintura. Ela se sobressaltou e se levantou instantaneamente. Seu peito, agora enorme, balançou dramaticamente com o movimento. Ela ficou tensa, com o corpo alerta, mas quando virou a cabeça e viu o rosto de Arata, sua expressão congelou. Então, suas memórias na forma infantil voltaram à tona. Midoriko, Kikyo, Miko, e esse homem que havia restaurado sua força e suas memórias. O que exatamente ele fez? Ela não tinha certeza, mas seja lá o que fosse, sua cautela inicial começou a desaparecer. Arata não comentou sobre os pensamentos dela. Simplesmente jogou um pedaço de papel na direção dela. Aqui estão as informações sobre sua bênção. Dê uma olhada. Neliel pegou a mensagem por reflexo, os olhos percorrendo a página e então parando em uma linha. Mestre, Arata Valifer. Então isso significava que ela tinha um novo rei agora? Ela compreendeu. Em vez de ficar obcecada com todos os novos poderes listados, Neliel ajoelhou-se, sem hesitar nem um pouco. Rei, Neliel Toodelshan se compromete com você. Arata apoiou o queixo na mão, os lábios levemente curvados. Isso foi rápido. Neliel manteve a cabeça baixa em silêncio. Ela pode ter sido forçada a esse contrato enquanto ainda criança, mas ele a ajudou, de uma forma que ninguém mais poderia. Então, jurar lealdade? Ela não tinha do que reclamar. Arata ficou satisfeito com a decisão dela. Seu olhar percorreu o corpo dela por um instante e então ele falou. Certo, vista algumas roupas primeiro. Neliel piscou confusa e então olhou para baixo. 2 melões brancos e saltitantes estavam bem ali, à vista de todos. Ela congelou completamente. Nem mesmo seu rosto maduro e composto conseguiu esconder o rubor que se espalhou rapidamente. Um brilho fraco brilhou em sua pele enquanto o reishi se condensava na roupa. Logo, sua forma voluptuosa estava envolta em uma roupa elegante e azul petróleo. Ela soltou um sutil suspiro de alívio, embora suas bochechas ainda estivessem quentes. Arata, imperturbável, jogou-lhe um livreto. Neliel percebeu isso por reflexo, franzindo a testa levemente em curiosidade. Este livro tem tudo o que você precisa saber sobre nossa família. Você deveria ler. Família? Algo naquela palavra despertou algo em seu peito. Parecia estranhamente reconfortante. Quase como casa. Ela olhou para Arata e então se lembrou de Midoriko e dos outros. Sim, isso foi definitivamente diferente do Eco-Mundo. Afinal, o Eco-Mundo era cheio de Olols. Coisas frias e desumanas. Até mesmo Aizen, quando ela o encarava, sempre sentia um profundo desconforto. Mas aqui, este lugar parecia aconchegante. E Neliel gostava dessa sensação. Ela abriu o livreto, ansiosa para aprender mais sobre esse novo lar. Não demorou muito para que ela chegasse à seção 2.9 e parasse em choque. Espera, o quê? Fora do mundo? Midoriko e os outros vieram de outro mundo? Este não era um grupo qualquer ao qual ela se juntou, não é? E esse sistema de bênçãos deve ter sido o que estava no papel antes. Subindo de nível? Os olhos dourados de Neliel brilharam. Com esse sistema, até mesmo o assento superior do espada estaria ao seu alcance. Uma centelha de determinação surgiu em seu coração. Depois de ser emboscada por Noitra e Saelaporro, ela aprendeu algo da maneira mais difícil. Ela ainda não era forte o suficiente. Se ela tivesse poder, ela nunca teria terminado assim. Então agora, ela ficaria mais forte. Muito mais forte. Neliel cerrou os punhos, determinação queimando em seus olhos. Com o sistema de bênçãos ao seu lado, seu crescimento estagnado finalmente ultrapassaria seus limites. E agora? Ela realmente queria transformar Noitra e Saelaporro em combustível para seu poder. Um brilho de fogo frio cintilou no olhar de Neliel. Capítulo 240. Neliel saiu cambaleando do escritório de Arata, ainda um pouco atordoada. Peixe, que estava esperando do lado de fora há algum tempo, a viu e seus olhos se arregalaram de alegria. Ele correu animado. Lady Nel, você finalmente voltou ao normal.
Peixe. Neliel olhou para ele por um longo momento, sua expressão era complicada. Por causa dela, a máscara de Peixe foi quebrada, e ele voltou de arrancar a um hollow básico. Sua expressão ficou mais fria. Noitra Gilga, você realmente merece morrer. Peixe, você tem segurado a fortaleza esse tempo todo. Obrigado. Lágrimas brotaram nos olhos de Peixe. Ele apenas balançou a cabeça rapidamente, sobrecarregado, incapaz até de falar direito. Ao ver isso, os lábios de Neliel se curvaram em um pequeno sorriso. Então seus olhos ficaram sérios. Vamos, de volta ao Eco-Mundo. Sua voz gelou. Tem gente que precisa pagar pelo que fez. Mas, Peixe parecia preocupado. Não se preocupe, disse Neliel firmemente. Seus olhos brilharam enquanto ela cerrava o punho, sentindo o novo poder fluir por seu corpo. Recebi um novo poder. Mesmo quando ela foi classificada como a terceira espada, Noitra não conseguiu vencê-la em uma luta justa. Ele teve que emboscá-la com outros apenas para vencer. Mas e agora? Com esse novo poder, mesmo que tivesse que enfrentá-los novamente, ela estava pronta. O Eco-Mundo. Neliel e Miko se encontraram com Midoriko e os outros. Você é Anel? Midoriko piscou em choque, arregalando os olhos ao ver a figura curvilínea de Neliel. Espera, que diabos? Ela não era uma criança antes? Neliel sorriu calorosamente. Midoriko Nei. Ela ainda a chamava do mesmo jeito que a chamava quando criança. A expressão de Midoriko se contraiu levemente. O retorno de Neliel, e sua nova forma, definitivamente causou alvoroço entre os esquadrões de nivelamento. Por fim, Midoriko sorriu e disse, bem-vinda à família. Neliel piscou surpresa, então sorriu de volta e assentiu firmemente. Ela ainda não entendia completamente que tipo de pessoas compunham essa família, mas não poderia ser pior que Las Noches. Além disso, depois de passar um tempo com eles nos últimos dias, ela conseguiu entender suas personalidades. E honestamente, ela gostou do clima aqui. Ah, certo, acrescentou Midoriko. Essas duas se juntaram depois que você saiu, Ingvild Leviathan e Catéria Leviathan. Oi. Ingvild deu um aceno tímido, apenas para levar um leve tapa na cabeça. Catéria estalou a língua. Você é um Leviatã. Pode agir como tal? Ugh. Ingvild recuou. Catéria revirou os olhos. Perto dali, Neliel parou um momento para avaliar os dois. Outro par de potências, ela pensou consigo mesma. Embora seu olhar permanecesse em Catéria. Forte. Ela exalava o mesmo tipo de pressão. De um primeiro assento? Catéria notou o olhar de Neliel e sorriu, cruzando os braços. Eu soube de tudo o que aconteceu com você. Ela inclinou a cabeça com um brilho brincalhão nos olhos. E então, como presente de boas-vindas por entrar para a família, que tal a gente fazer uma bagunça? Levante, o inferno? Neliel piscou, confusa. Catéria apontou dramaticamente na direção de Las Noches, com um sorriso malicioso se espalhando pelo rosto. Vamos virar esse lugar de cabeça para baixo. A excitação brilhou em seus olhos quando ela se lembrou de como Arata havia eliminado completamente a facção do velho Rei Demônio sozinho. Naquela época, ela era pouco mais que um cenário de fundo, e depois se tornou sua recompensa. Agora, ela também queria deixar sua marca. Mostrar o orgulho da casa Leviatã. Neliel, enquanto isso, ficou ali parada, atordoada. Virar Las Noches de cabeça para baixo? Ela ficou quieta. Mesmo que ela só tivesse planejado atrair Noitra e seus lacaios para um acerto de contas individual. Mas Las Noches? Esse era o território dele. Aizen Sozuki. Ela abriu a boca para protestar, mas Catéria levantou a mão e a interrompeu. Relaxe. Já temos a aprovação do Sr. Arata. Ao ouvir isso, Neliel fechou a boca. Se essa era a vontade do rei, então, como uma de suas cavaleiras, tudo o que ela precisava fazer era avançar sem hesitar. Seus olhos endureceram com determinação. Ei? Catéria estreitou os olhos, divertida. Esse era o olhar que eu queria ver. Tudo bem, então vamos dividir os alvos. Bem, dividir talvez tenha sido um exagero. Mas como escolher quais inimigos esmagar? Às noites, Noitra Gilga franziu a testa. Para onde diabos Tessa foi fugir? Mundo principal, Império do Senhor da Guerra. Após dias de negociação, a organização Rei Leão finalmente confirmou a localização do representante 12. E sim, a morte de Dimitri Vatler, diretamente ligado à organização Rei Leão, causou um grande rebuliço. E digamos que durante as negociações, o Senhor da Guerra não os tratou exatamente com gentileza. Mas, Imeragi Yukina só teve uma fala durante toda a negociação. Converse com o Senhor Arata, o Senhor da Guerra. Ele sabia muito bem o quão perigoso Arata era. Ele não era apenas um nobre vampiro. Ele era um dos antigos, alguém profundamente conectado a todos os grandes poderes existentes. Então, quando Arata sozinho eliminou toda a facção do velho Rei Demônio, sim, a notícia se espalhou. Rápido. Embora o próprio Senhor da Guerra fosse um primogênito, um dos vampiros mais fortes vivos. Entre os demônios, sua força mal chegava ao nível de Rei Demônio Médio. Se ele tivesse ido sozinho para a sede da facção do velho Rei Demônio, esqueça a vitória, ele teria sorte se conseguisse sair vivo. Então sim, ele sabia que não deveria irritar alguém como Arata. O Senhor da Guerra já desfrutava de uma vida pacífica há tempo demais. Ele não ia criar problemas por algo que não valia a pena. Mesmo assim, um dos seus foi morto. Como líder, ele não podia ficar parado. E para piorar as coisas, aqueles bastardos, Asva de Giada, estavam zombando dele desde então. Ele estalou a língua. Tic. Como se eles fossem fazer melhor. Bem, talvez Giada acabasse se tornando a acompanhante de Arata depois de uma boa surra? Pensando na personalidade de Giada, o Senhor da Guerra balançou a cabeça. Mesmo assim, ele precisava fazer algum tipo de movimento. Caso contrário, as pessoas podem começar a pensar que o Senhor da Guerra é um sujeito fácil de lidar. Então, hora de aproveitar o Blazenbank. Seus olhos se estreitaram. Enquanto isso, após deixar o Império do Senhor da Guerra, Yukina enviou uma mensagem à organização do Rei Leão.
A deputada 12, Avrora Florestina, está detida na Ilha de Gozo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.